Queridos, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um tema, como Ele tem feito nos nossos últimos cultos, tanto presenciais, como de forma online, ou online presencial, como já aconteceu, né? E não podemos agora, neste momento, estar de forma presencial, mas estamos aqui ligados, em nome de Jesus, não só pela internet, mas também pelo Espírito Santo de Deus. E Deus me deu uma palavra para esta noite, muito especial, falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar também ao seu coração. Já quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 52, versículo 28. Jeremias 52, 28. Amém? Você pode abrir aí? Jeremias 52, 28. Livro, eu estou com a minha Bíblia aqui do meu lado, estou também com o texto anotado de uma forma mais direcionada. Então, eu convido você a abrir aí a palavra de Deus. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, esperando, dando um tempo para você também abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 52, versículo de número 28. A minha tradução diz assim, você pode acompanhar aí, você está bem, você está com a Bíblia, você está com o celular, com o tablet, eu não sei, acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Assim, diz o profeta, assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio, no 7º ano, 3.023 judeus. No 7º ano, 3.023 judeus foram levados cativos, assim disse o profeta Jeremias, no capítulo de número 52, versículo 28. Essa profecia, ela se cumpriu. O povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Eu quero dizer a você que eu, nesses últimos meses, não vou dizer nem meses, vou dizer ano, já passamos de um ano dessa situação que estamos vivendo. Eu acredito que você, assim como eu, se sente num cativeiro. Assim como eu, você se sente cativo. E o que é, pastor, o cativeiro? Cativeiro é uma condição de ter a sua liberdade limitada de forma involuntária. Pastor, o que é o cativeiro? Cativeiro é a liberdade limitada de forma involuntária, sendo confinado, preso, restringido ao controle sem a sua vontade. Não é isso que nós estamos vivendo. Nós não estamos sendo controlados. Nós não estamos presos de forma involuntária. Não é o que eu quero. Não é o que você quer. Nós estamos vivendo debaixo de um cativeiro. Nós estamos no cativeiro. Estamos presos por várias circunstâncias. Por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, por causa das determinações dos nossos governantes. Durante esta semana, nós tivemos aqui no nosso país, no Brasil, determinações da Suprema Corte em que os templos, as igrejas, elas devem estar fechadas. Isso é contra a minha vontade, é contra a sua vontade. Onde você gostaria de estar agora? Na igreja, no templo, do lado dos seus irmãos? Claro, entendemos a pandemia, entendemos o controle que deve haver sobre esse vírus, entendemos os cuidados que nós precisamos ter. Claro que nós compreendemos isso, uma redução do número de pessoas no culto, um cuidado especial com a higiene, tudo isso nós já víamos no culto presencial exercendo dentro da igreja. Mas voltamos, como no ano passado, a não poder estar no templo, a cultuar a Deus junto, a ouvir os louvores, o ministério de louvor, a pregação da palavra de forma presencial e virtual. Estamos impedidos, ou seja, vivemos dentro de um cativeiro, porque o cativeiro, como eu dei a definição para você agora, é a liberdade limitada. Então estamos aqui, Deus seja louvado por esta live, Deus seja louvado por este culto virtual, amém. Não estamos reclamando, mas estamos aqui
constatando uma realidade. Estamos debaixo de um cativeiro. Estamos debaixo de uma ordem em que a nossa liberdade ela é restringida de forma involuntária. Não é o que eu quero, não é o que você quer. Estamos limitados no nosso ir e vir. Estamos limitados dentro desta condição. Você não se sente assim? Você não se sente nesse cativeiro? Por causa desse vírus, por causa dessa pandemia, por causa das leis que estão sendo... E eu não estou aqui entrando no mérito, irmão. Irmã, não estou entrando no mérito aqui da questão política, ou institucional, ou das leis do nosso país, mesmo porque nós estamos obedecendo. Nós estamos obedecendo, sim ou não? Por isso que estamos fazendo esse culto de forma virtual. Mas obedecemos de forma consciente que estamos debaixo deste cativeiro, vivendo neste cativeiro. Eu falava com alguns irmãos nessa semana, eu comentava com algumas pessoas, e já com esta palavra ardendo no meu coração, eu comentei a respeito disso, e alguns disseram, verdade, pastor, eu me sinto assim, eu me sinto preso, presa, cativo, contra a minha vontade, não é o que eu quero. Mas, irmãos, como? Eu pergunto a você, o que me levou a esta palavra? Quando eu me senti dessa maneira, eu fui orar, eu fui falar com Deus, eu disse, Deus, eu me sinto num cativeiro. Eu estou num cativeiro, eu estou preso, Senhor, eu estou impedido de fazer coisas que eu gostaria de fazer, e por circunstâncias que fogem ao meu controle. Pessoas estão determinando sobre o meu ir e vir. Isso é cativeiro. E eu falando isso com Deus, eu perguntando isso para Deus, eu questionando isso para Deus, de como reagir, o que fazer. Dentro desta pergunta, Senhor, o que fazer? O Senhor me levou à palavra. O Senhor me levou a uma resposta bíblica. Como nós devemos nos comportar no cativeiro? Porque qual é a saída do cativeiro? Eu vou dizer para você qual é a saída do cativeiro. Talvez você não vai gostar do que eu vou dizer agora, mas a saída do cativeiro é passar por ele. Essa é uma realidade. Nós temos que passar pelo cativeiro para sair dele. Estamos passando. Mas como passar por ele? E a palavra, o tema desta noite é vencendo no cativeiro. Aleluia! Eu vou repetir para você. Vencendo no cativeiro, a vitória no cativeiro. Como ter vitória? Como obter vitória no cativeiro? Como, igreja? Como é possível? Isso é claro que é possível. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que nós estamos no cativeiro, as coisas estão impedidas de nós fazermos da maneira que nós gostaríamos de fazer. Não é só uma questão espiritual, mas o nosso ir e vir, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, o lockdown em alguns estados, o toque de recolher, depois das 20 horas você não pode sair da sua casa. Tudo isso nós estamos vivendo. E como viver? E como passar? Para sair do cativeiro, nós temos que passar por ele. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, essa noite, vai ensinar a você como ele me ensinou, vai falar com você como ele falou comigo, aleluia! E vai mostrar para você que eu e você, sim, nós podemos vencer o cativeiro, nós podemos vencer no cativeiro, nós vamos ter a vitória no cativeiro, em nome de Jesus, aleluia! Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a ajuda da palavra de Deus, com a ajuda da igreja, nós vamos vencer. Eu vou reformular. Nós estamos vencendo em nome de Jesus. Nós estamos vencendo no cativeiro com a ajuda de Deus. Mas tem algumas coisas que nós precisamos aprender, tem algumas coisas que a palavra de Deus precisa ser explanada para que eu e você possamos passar por este cativeiro e verdadeiramente, de forma vitoriosa, em nome de Jesus. Então agora eu quero convidar você a abrir agora num outro texto, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1:1. Abra aí, em nome de Jesus. Enquanto você abre Daniel 1:1, eu quero dizer para você
que é determinante. Ouça bem, enquanto você está abrindo aí. É determinante a forma como você pensa e como você vive a sua fé. Preste atenção. A forma como você pensa e vive a sua fé é fundamental para vencermos, para sermos vitoriosos no cativeiro. Então, a maneira que a sua mente, preste atenção, a maneira que a sua mente trabalhar, a maneira em que a sua alma, a sua fé for aplicada no momento em que nós estamos no cativeiro, é determinante para a nossa vitória. É determinante para vencermos. E você vai ver isso. As escolhas que nós temos que fazer no cativeiro para sermos vitoriosos. As determinações que nós temos que estabelecer para a nossa vida espiritual para sermos vitoriosos no cativeiro. O diabo, Satanás, o cão, o inimigo, dê o nome que você quiser dar. Ele é especialista no momento do cativeiro de tentar lançar na nossa mente a tristeza, a solidão, as incertezas, a morte, a dúvida, a doença. Isso é especialidade do inimigo. De no momento do cativeiro, em que estamos passando pelo cativeiro, ele lança tudo isso na nossa mente e na nossa vida. E nós precisamos estar alertas, protegidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que todos esses pensamentos de destruição, de derrota, de desconfiança de Deus, e agora? Onde está Deus? O que está acontecendo? Não, em nome de Jesus. Eu e você estamos no cativeiro, mas vitoriosos. Em nome de Jesus. Nós estamos vencendo, irmãos. Irmãos, nós estamos vencendo pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Daniel 1:1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então aqui se confirma aquilo que nós lemos em Jeremias 52:28. Aqui se confirma que aquilo que foi dito, porque toda a palavra de Deus ela é verdade, ela se cumpre, aquilo que Deus havia avisado de que aconteceria com o povo de Deus. E por que aconteceu? Porque o povo foi levado ao cativeiro. A palavra de Deus nos mostra, nos revela que o cativeiro foi vara de correção. Pastor, o que é isso? Sim, permissão de Deus. Permissão de Deus. O cativeiro na Babilônia foi vara de correção. Por quê? Porque o povo havia se afastado de Deus. O povo havia se esquecido de Deus. O povo tinha deixado de cultuar a Deus, de buscar a Deus, de amar a Deus, de ler a sua palavra, de orar, de clamar ao Senhor. E por causa disso, Deus permitiu que o cativeiro acontecesse. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que a permissão de Deus, debaixo do que nós estamos vivendo, ela é uma vara de correção. Ela é uma vara de correção para a humanidade e ela também, me desculpe, você pode não concordar com isso. Eu respeito a sua opinião, mas ela é uma vara de correção também para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor que, ao longo dos anos, do tempo, foi esfriando, foi deixando de lado o fogo, como eu preguei essa semana, foi deixando de lado o batismo com o Espírito Santo, o fogo de Deus, o avivamento, a igreja unida, a igreja fortalecida, a igreja orando, a igreja jejuando, a igreja buscando, a igreja foi caindo num marasmo, a igreja foi caindo numa mesmice, a igreja foi ficando inércia, não teve mais atitudes, a igreja não buscou mais ao Senhor como deveria buscar. A igreja, o Senhor estava buscando verdadeiros adoradores, que importa que o adorem em espírito e em verdade, Deus não estava encontrando. Então a vara do Senhor, a vara de correção do Senhor, como aconteceu há milhares de anos atrás, em Israel e Judá, quando a Babilônia foi ali
pelo seu rei Nabucodonosor, invadiu Judá, tomou Jerusalém e levou o povo cativo. Assim nós estamos vivendo agora, nesses dias. Mas nem lá na Babilônia, e nem agora, o Senhor esqueceu ou abandonou o seu povo, aleluia. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel, igreja. Nem lá no cativeiro na Babilônia, nem aqui no cativeiro do Covid-19, Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós, Ele continua do nosso lado, Ele continua, aleluia, cuidando de mim, de você. Creia nisso, confie nisso. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele permite situações porque Ele quer que eu e você venhamos a despertar, que a igreja do Senhor desperte em nome de Jesus para buscá-lo mais, para evangelizar mais, para anunciar as boas novas do Senhor, aleluia. Então, no cativeiro, em nome de Jesus, nós somos vitoriosos. No cativeiro, nós estamos vencendo no nome do Senhor Jesus. E aqui, Daniel 1:1 nos revela, nos mostra que aquilo que foi dito pelo profeta aconteceu. Mas veja o que eu quero mostrar para você. A primeira coisa que nós precisamos aprender, pastor, o que eu preciso aprender para ser vitoriosa no cativeiro? Pastor, o que eu preciso aprender da palavra de Deus nesse culto esta noite? O que nós vamos aprender com Deus, com o Espírito Santo, para sermos vitoriosos no cativeiro? Eu vou mostrar para você pela palavra de Deus. Daniel, capítulo 1, você já está aí, Daniel 1. Agora vai para o versículo 6 e 7. Leia comigo o versículo 6 e 7. Como você pensa, como você age, como você reage, é determinante para como você, como eu, como nós, seremos vencedores no cativeiro, em nome de Jesus. Daniel 1, 6 e 7 diz assim: entre eles, o povo que foi cativo, o povo que foi levado para a Babilônia, o povo que foi arrancado da sua terra, o povo que foi arrancado da sua igreja. Preste atenção, vai observando como isso tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa realidade de hoje. O povo que foi arrancado do seu direito de ir e vir. O povo que foi tirado do seu direito de adorar ao seu Deus, de buscar ao seu Deus. O povo que foi levado a viver numa situação estranha, como nós estamos vivendo. Este povo, diz Daniel 1, 6 e 7, entre eles se achava dos filhos de Judá. Aí ele diz, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eram jovens, esses moços, entre milhares, você viu que foi milhares de pessoas que foram levadas cativas. Hoje são milhões, bilhões de pessoas. Entre eles, a Bíblia destaca Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses moços, eles foram levados cativos. Crentes, viu? Quero falar aqui com um jovem, você que está me ouvindo, jovem, você da nossa igreja, jovem da nossa comunidade, ou você que está ligado, conectado comigo, jovem, preste atenção, em nome de Jesus. Eram jovens, no meio do cativeiro, como você agora, jovem, está no meio do cativeiro. Eles tinham os seus nomes, e o nome sempre foi algo muito importante. Na cultura do povo de Israel, o nome, a escolha do nome, principalmente do macho, do homem, a escolha do nome tinha muito a ver com a sua história, com a sua vida. Os pais não escolhiam os nomes aleatoriamente. Os pais escolhiam os nomes de acordo com algo profético sobre a vida deles. Então o nome, na cultura, nesta cultura, hoje na nossa cultura, o nome, ele é escolhido em conformidade com o gosto dos pais, às vezes até um modismo, ele não tem uma conotação espiritual.
Mas nesse tempo, é importante eu explicar isso para você. Nesse tempo, o nome, ele tinha uma conotação espiritual muito forte. E o que acontece quando esses jovens chegam à Babilônia? Quando esses jovens presos chegam àquele lugar? Continua lendo o versículo comigo. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Eu quero destacar aqui o nome de Daniel. Daniel, na cultura judaica, Deus é meu juiz. O significado de Daniel, preste atenção, na cultura judaica, na cultura de Israel, o nome Daniel, o significado, Deus é meu juiz. Aleluia. Mas quando ele muda, quando esse eunuco muda, tira o nome Daniel e coloca Beltesazar, há um outro significado, e eu vou ler para você. Bel, de Baal. Baal, proteja a sua vida. Baal era de um dos deuses com D minúsculo, cultuado por aquela cultura. Um Deus perverso. Um Deus que pedia sacrifícios de criança. Você imagina isso? Nós vivemos essa semana. Você deve ter acompanhado na mídia no nosso país aquele menino que sofreu maus tratos, que veio a óbito, porque, segundo a polícia, a sua própria mãe e o seu padrasto acabaram ali agredindo o menino, segundo a polícia. Estão presos. Nós ficamos indignados com isso. Eu não sei você, mas eu fiquei indignado. Senhor, tem misericórdia, Senhor. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo quando uma própria mãe permite ou faz parte de um contexto maligno como esse? E é por isso que quando eu vejo uma notícia como essa, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que o que nós estamos passando é vara de Deus, é correção de Deus para com a nossa vida, como aconteceu no tempo de Judá, no tempo de Israel, quando Deus permitiu que a Babilônia invadisse Israel e levasse o povo de Deus cativo. Hoje Deus permite que esta mesma vara, através desse Covid-19, venha nos corrigir e nos mostrar há muita coisa errada, igreja. Há muita coisa errada. Há muita coisa que nós precisamos mudar. Há muita coisa que a humanidade precisa cair em si e perceber que há um Deus todo-poderoso, maravilhoso, amoroso, que quer o nosso bem, que quer o bem da família, que quer o bem das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, do ancião, que quer bem ao casamento, que quer o casamento, a família abençoada. Mas tudo isso está sendo destruído. A família está sendo atacada, a família sendo destruída. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no cativeiro. Mas eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você que algumas coisas nós precisamos estar alerta no cativeiro. Porque a primeira coisa que o inimigo quer fazer é mudar a nossa identidade. Percebe? A primeira coisa que fizeram com Daniel foi mudar o nome dele. Foi mudar a referência dele. Aquele Daniel do Deus é meu juiz passou a ser o Daniel de Baal. É isso que o inimigo quer fazer no meio do cativeiro. É isso que o inimigo quer fazer, roubar a minha identidade, roubar a sua identidade. Como assim, pastor? O meu RG, o meu título de eleitor, a minha habilitação? Não, a nossa identidade espiritual. O inimigo quer roubar a minha e a sua identidade, mas em nome de Jesus, igreja, no meio do cativeiro, nós continuamos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, e nós somos filhos de Deus, aleluia. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem nós somos, igreja?
igreja, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo Senhor, aleluia, a preço de sangue. Não abra mão, igreja, não abra mão da sua identidade espiritual, não abra mão daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Você é de Deus, eu sou de Deus. No meio do cativeiro, o inimigo quer mudar a nossa identidade, o inimigo quer nos tornar filho de Baal, mas nós não somos filho de Baal, nós não somos filho de deuses estranhos, nós não servimos a deuses estranhos, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Igreja, não permita, meu irmão e minha irmã, não importa o que o STF do Brasil diz, não importa o que o governador diz, não importa o que o prefeito diz, eu e você somos filhos de Deus. Não abra mão nunca disso, não abra mão desse título, não abra mão dessa identidade que Deus te deu, aleluia. Nós somos do Senhor, nós somos igreja do Senhor, nós somos povo santo do Senhor, nós somos aquele em que o Senhor diz, aquele que está em mim, nova criatura é, aleluia. Nós nascemos de novo, nós nascemos da água, nós nascemos do Espírito, igreja. Não permita, porque o diabo, o inimigo, quer mudar a nossa identidade, como quis fazer com Daniel, mas em nome de Jesus, no meio do cativeiro, nós vamos preservar, nós vamos continuar, nós vamos manter a nossa identidade santa. Nós somos santos, irmãos, nós somos separados pelo Senhor. Não permita que nada, que ninguém, que decreto, que nada, que igreja fechada mude isso na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua identidade, a minha identidade, em nome de Jesus, ela não pode ser modificada. Não. A circunstância, a situação é difícil. O cativeiro é difícil. O impedimento de ir e vir. Não podemos estar no culto. Não podemos estar de forma presencial, mas isso, nada disso, nada disso. Agora é a hora. É a peneira de Deus, igreja, é a peneira de Deus. Estamos sendo peneirados, irmãos, aleluia. E nós temos que passar a hora que é separado o joio do trigo, aleluia, para que verdadeiramente os filhos de Deus se manifestem em meio ao cativeiro, aleluia. Assim como Daniel se posicionou, apesar do eunuco dizer, olha, você não é mais o filho do Deus que é juiz, do filho que é de Deus, do juiz todo perfeito, aleluia, do único juiz, do juiz maravilhoso, nosso Deus todo-poderoso. Não, o inimigo quis dizer, olha, Daniel, cadê o seu juiz? Cadê o seu Deus? Eu te apresento Baal. E é isso que tem acontecido. Muitos têm agido dessa maneira, muitos têm esfriado, muitos têm deixado a igreja, deixado as lives, os cultos, não participa, não ora mais, não lê a palavra, porque no meio do cativeiro permitiram ter a sua identidade trocada. Não permita isso, igreja, em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é comprado a preço de sangue, aleluia. Jesus te resgatou, Jesus me resgatou naquela cruz, aleluia. Em nome de Jesus, nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, igreja. Entenda essa sua identidade e por nada do que está acontecendo, falando, dizendo, nada venha impedir de você continuar tendo a sua identidade. As suas vestes, as minhas vestes estão brancas, porque elas foram lavadas no sangue do Cordeiro, aleluia. Nós fomos perdoados naquela cruz, aleluia. E o nosso nome está escrito no livro da vida. E um dia, meu irmão, minha irmã, o Senhor virá nos buscar, aleluia. Não perca a sua identidade no meio do cativeiro. Não permita que nada, que ninguém, que nenhuma circunstância tire isso de você. E aqui agora, como eu estava dizendo, aos nossos jovens, jovens são alvos dessa situação,
porque não pode congregar, porque não pode estar na igreja, porque não pode isso, não pode aquilo, e os jovens vão se limitando, vão ficando oprimidos, vão esfriando, e eu tenho muita preocupação com os nossos jovens. E eu quero não só os jovens da nossa comunidade, da nossa igreja, da tua família, da minha família, mas os jovens de uma forma geral. E eu quero fazer uma breve oração agora. Uma breve oração pelos nossos jovens. Você quer orar comigo? Você tem algum jovem na sua casa, na sua família, um filho, um sobrinho, um neto? Você tem um jovem aí na sua casa? Como esse jovem Daniel, que no meio do cativeiro, tentaram mudar a identidade dele, mas não conseguiram. Eles estão tentando mudar a identidade dos nossos jovens, mas eles não vão conseguir, em nome de Jesus. Porque a igreja do Senhor se levanta, se posiciona, ora, clama, e como a Adriana leu aqui, no Salmo de número 20, aleluia, o Senhor ouve o nosso clamor. Você ora comigo agora? Fecha teus olhos, vamos orar pelos nossos jovens. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu li essa palavra, Senhor, até aqui, neste momento, o Senhor me leva a fazer esta oração junto com a tua igreja, Senhor. Sim, Senhor, nós compreendemos que nós estamos no meio de um cativeiro. Senhor, nós entendemos, ó Pai, que as circunstâncias humanas deste mundo e também malignas do inferno tentam mudar a nossa identidade, em especial dos nossos jovens, Pai. Mas a tua igreja não se cala. A tua igreja se posiciona agora e clama ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Daniel, ao Deus do Alexandre, ao Deus da Rose, ao Deus desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo agora, conectado comigo agora. Que, Senhor, olha pelos nossos jovens, Senhor. Senhor, aquele que está afastado, traz de volta. Aquele que está oprimido, Senhor, sara agora. Aquele que está, meu Deus e meu Pai, Senhor, sendo atacado pelo inimigo, Senhor, em nome de Jesus agora. Eu peço a tua proteção, a tua guarda, Senhor. Guarda os nossos jovens, protege os nossos adolescentes, Senhor. Coloca a tua mão agora, Senhor, sobre cada um deles, Pai. A juventude brasileira, Senhor. Guarda a juventude brasileira, Senhor. Que a juventude brasileira possa se voltar ao Senhor, que a juventude brasileira possa reconhecer que há um Deus vivo, há um Deus todo-poderoso. Pai, que este mundo que tenta apresentar Baal, o Deus de sacrifício de crianças, o Deus de destruição de famílias, o Deus pagão, o Deus da miséria, o Deus do fracasso, Senhor, em nome de Jesus, agora caia por terra todo o intento de Satanás. Senhor, em nome de Jesus agora, Pai. Senhor, toma toda a juventude brasileira, a começar pelos jovens da nossa igreja, da nossa família, Senhor, e resgata eles ao Senhor e cuida deles, Pai, no meio do cativeiro, blinda eles, Pai. Aqueles que estão longe, aqueles que estão afastados, traz de volta, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão impossibilitados de cultuar ao Senhor, em nome de Jesus agora. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, e guarda cada um deles, que a fé dos nossos jovens, ó Pai, seja agora revigorada. Senhor, que os nossos jovens sejam revigorados. Espírito Santo de Deus, visita os nossos jovens. Espírito Santo que batiza com fogo. Aleluia, visita os nossos jovens agora e toma eles nas tuas mãos, para a glória do teu nome, Pai. É que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Aprendemos então que a primeira coisa que o inimigo tenta no meio do cativeiro é fazer com que a gente venha perder a nossa identidade. No cativeiro, nós temos que ter controle sobre os nossos desejos, desejos carnais. A nossa carne clama por tantas coisas, principalmente quando nós estamos impedidos, principalmente quando nós estamos presos. Então parece que há um despertar da carne em fazer coisas, em agir segundo a vontade da carne, mas nós, aleluia, agimos em conformidade com o Espírito Santo. Então nós precisamos dizer não às propostas que são feitas nesse momento, porque nesse momento vem muita proposta, irmão.
Irmã, ouça bem o que eu estou lhe dizendo. No momento do cativeiro, vem a proposta do manjar deste mundo, da bebida contaminada deste mundo, da comida contaminada deste mundo. É nessa hora que é oferecido o prato de manjar, para que eu e você venhamos a nos deleitar com a nossa carne. Mas é nesse momento que nós temos que dizer não. Não, aleluia. E aí, Daniel, capítulo 1, aí, olha aí na sua Bíblia, no versículo 8, veja o que a Bíblia diz, Daniel 1:8, veja o que está escrito. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que eu quero dizer aqui para você, o que representa essa comida, é claro que eu não estou aqui falando de forma literal da comida e da bebida, como o texto aqui diz, mas eu estou falando de forma subjetiva, para entendermos de forma espiritual o que representa as iguarias do rei da Babilônia, o que representa as iguarias do rei que foi levado, que levou o povo cativo. O que representa? Representa o mundo, representa as ofertas do mundo, os manjares do mundo, o vinho do mundo, a bebida do mundo, o pecado. O pecado, meu irmão, minha irmã, é isso que representa as iguarias do rei, a bebida do rei, a comida do rei. Mas Daniel, mesmo no cativeiro, Daniel disse: não, eu não quero me contaminar. Irmão, irmã, em nome de Jesus, não se contamine. Não se contamine com as coisas desse mundo, com as coisas que a televisão, que a internet muitas vezes nos oferece para contaminar a nossa mente, para contaminar a nossa alma, o nosso espírito. Diga não em nome de Jesus. Sim, nós estamos no cativeiro. Sim, nós entendemos essa noite, o Espírito Santo está revelando para nós que estamos no cativeiro, mas é no cativeiro que nós vamos vencer, é no cativeiro que nós teremos a vitória para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Entenda isso, amada igreja. Compreenda o que o Espírito Santo está dizendo. Não se contamine com as coisas do mundo. Há muita oferta. O mundo está oferecendo muitas coisas para tentar dizer assim, tá vendo, você não precisa de igreja. Você não precisa da sua família. Você não precisa de Deus. Você não precisa orar. Você não precisa ler a Bíblia. Você precisa de coisas. Você precisa de pessoas. Você precisa das coisas do mundo. Esses são os manjares oferecidos pelo mundo. Essas são as iguarias do rei. Essas são as bebidas oferecidas pelo mundo. Não aceite. Não se contamine. Faça como Daniel, mesmo no cativeiro. Ele disse, não. Eu gosto dessa palavra na minha tradução de Daniel 1:8. Resolveu Daniel. Resolve, irmão. Todos os dias nós temos que resolver alguma coisa. Todos os dias nós temos que resolver. Eu não quero o pecado. Eu não quero as iguarias do rei. Eu não quero a bebida do mundo. Eu quero a água viva. Aleluia. Eu quero a água viva. Eu quero o pão que desceu do céu. Esta é a água e este é o alimento que a igreja tem que desejar no momento do cativeiro. Eu quero o pão que desceu do céu, eu quero o maná de Deus, eu quero a água de Deus, eu quero aquela água, aleluia, que a gente bebe, nunca mais a gente tem sede. E além disso, flui de dentro de nós rios de água viva, aleluia, aleluia. Irmãos, no cativeiro, diga não à iguarias do rei. No cativeiro, diga não ao alimento que este mundo quer te dar, mas diga sim ao alimento espiritual. Diga sim à Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é esta palavra. É isto que nós temos que nos alimentar, nossa alma, o nosso espírito. Alimente a sua alma, alimente o seu espírito, alimente com a palavra de Deus,
com a Bíblia Sagrada. Não aceite a filosofia desse mundo. Não aceite os valores desse mundo. Não aceite os princípios desse mundo. Não aceite as leis que vêm imperar contra a família, contra a nossa dignidade, contra o nosso caráter cristão, contra a escolha que nós fizemos de servir ao Deus Todo-Poderoso. Não, está aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Alimente-se da palavra de Deus, igreja. Não permita, não se contamine, faça como Daniel. Ele resolveu, a Bíblia diz, Daniel resolveu. Daniel era um cara resolvido. Daniel era um jovem resolvido. Hoje a gente escuta muito isso. Olha, aquela pessoa é uma pessoa resolvida. O crente tem que ser resolvido. Seja resolvido em nome de Jesus. Como assim, pastor? Seja um crente resolvido. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu pertenço à igreja do Senhor, eu não me contamino com as coisas desse mundo, mas eu como e eu bebo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E olha a bênção, há resultado. Quando nós agimos assim, há um resultado maravilhoso. Como assim, pastor? Há um resultado. Olha o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe do eunuco. Quando nós tomamos essa posição, quando nós fazemos essa escolha, deixa eu dizer algo para você. Olha que coisa linda. A misericórdia de Deus te alcança. Quando você diz assim, eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Eu não vou permitir que a minha identidade seja mudada. Eu sou de Jesus. Tem até um louvor que o Lázaro, esses dias eu estava ouvindo, do nosso irmão Lázaro, que está com o Senhor. Ele tem um louvor que ele canta, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Diga aí, igreja. Diga, eu sou de Jesus. Você precisa declarar isso. Diga isso, igreja. Diga para o inferno ouvir, para o mundo ouvir, a sua família ouvir, os seus vizinhos ouvir. Eu sou de Jesus. Aleluia. Eu sou de Jesus. Essa é a nossa identidade. Pertencemos a Cristo. Pertencemos a Jesus. E aqui, a misericórdia de Deus alcançou a vida de Daniel quando ele se posicionou. Deus deu compreensão a Daniel. Isso é muito importante, compreender. É muito importante a gente entender as coisas que estão acontecendo. Às vezes a nossa mente fica confusa. Às vezes a gente fica sem saber. E agora, como que é? Mas Daniel recebeu compreensão. Daniel recebeu misericórdia. Por quê? Porque ele resolveu não se contaminar com o mundo. Então aprendemos que nós não podemos mudar e permitir que ninguém mude a nossa identidade. 2, que nós não podemos, no cativeiro, permitir que as coisas do mundo, que as propostas do mundo venham invadir a nossa vida. E 3, no cativeiro, nós temos que orar. É, pastor? Claro, nós temos que orar. Orar mais e mais. Pastor, eu não tenho vontade de orar, então vai orar até ter vontade de orar e você ora mais. Você está no relógio de oração. O nosso relógio de oração, 30 dias, de 1 a 30 de abril. É a proposta, tem que orar. Daniel orava. Daniel no cativeiro orava. Ah, pastor, eu não estou indo na igreja, então eu não estou orando muito. Ah, pastor, eu nem estou no relógio de oração, porque sabe, é tanta coisa, é tanto problema. Irmão, irmã, em nome de Jesus, é isso que o diabo quer. Se quer ver o diabo feliz, é um crente que não ora. É um crente que vive aí. Não. Daniel, capítulo 6. Abre aí. Daniel 6:10. Abre aí. Por favor, abre aí Daniel 6:10. Daniel 6:10 diz assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. No meio do cativeiro, a gente passa por muitas lutas.
No meio do cativeiro, nós somos desafiados se nós somos crentes ou não. Se nós servimos a Deus ou não. No meio do cativeiro, muitas coisas acontecem. Muitas situações acontecem. No meio do cativeiro, que já é difícil, nós somos desafiados a ir além. Além daquilo que muitas vezes nós imaginamos. E houve um decreto que por 30 dias ninguém podia fazer oração que não fosse ao rei da Babilônia. Houve um decreto dizendo que ninguém podia orar, clamar a Deus nenhum que não fosse ao rei da Babilônia. E a Bíblia diz, e a Bíblia nos mostra, como eu li aqui agora, que Daniel orava e continuou orando 3 vezes por dia. E dando graças a Deus. Ore, irmão. Irmã, ore. Em nome de Jesus, igreja, ore. Estamos no cativeiro, nós temos que orar. Não importa o que dizem. Não importa o que eles estão falando. Não importa o que eles estão dizendo. Havia uma sentença que aquele que quebrasse esse decreto, quebrasse esse mandamento, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, confiando em Deus, confie em Deus, igreja. Crendo no Deus Altíssimo, creia em Deus, igreja. Pondo a sua fé em prática, coloque a sua fé em prática, igreja. Daniel continuou orando. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando. Creia. Ore. Confie em Deus, aleluia. Confie em Deus, aleluia. Ore. Ore pela sua família. Ore pela sua igreja. Ore pelos seus pastores. Ore pelos governantes. Ore pelo Brasil. Mas continue orando. Continue clamando. E o que aconteceu com Daniel, pastor? Ele foi levado às covas dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões. Ele foi lançado. Porque Deus não o livrou da cova. Pastor, o senhor está falando isso e rindo? Eu estou rindo porque Deus é lindo. Porque Jesus é maravilhoso. Ele vai além do que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Deus não livrou ele da cova, mas Deus livrou ele na cova, aleluia. Na cova, porque ali o poder é muito maior, a glória é muito maior, a realização é muito maior. Deus podia ter dito, não, eu vou fazer um movimento aqui, e ele não vai para a cova, mas Deus permitiu que ele fosse na cova. Mas foi lá na cova que o milagre poderoso aconteceu, foi lá na cova, que a boa mão forte do Senhor foi lá e fechou a boca do leão, aleluia, aleluia, igreja, aleluia. Sabe o que o rei falou? Daniel 6,16. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Abra, por favor. Por favor, abra, essa palavra é muito importante para a nossa vida. Nós estamos no cativeiro, Deus está nos ensinando hoje a sermos vitoriosos, a vencer no cativeiro. Nós estamos vencendo, irmãos. Estamos vencendo em nome de Jesus. Daniel 6,16 diz assim, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, olha, escute aqui, irmãos, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Aleluia. Esse rei não sabia, esse rei não tinha ideia que ele ia ser um ator coadjuvante. Ele ia ser um ator coadjuvante de um dos maiores milagres que Deus haveria de realizar no meio do seu povo e na vida de um dos seus filhos. Aleluia. Esse rei não tinha ideia do que ele estava falando. Quando ele desafiou o Deus Altíssimo, quando ele desafiou o Deus de Daniel, nós estamos sendo desafiados hoje, igreja, mas não é contra nós essa guerra, é contra Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia!
Não pense que eles estão nos afrontando. Eles estão afrontando ao Deus Altíssimo, aleluia. E a esse Deus, o Deus de guerra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não perde batalha, esse Deus que está agindo ao nosso favor, que está trabalhando na nossa vida, como trabalhou na vida de Daniel. Eu tenho uma frase para dar a você que Deus me deu nessa tarde. Não foi ontem nem anteontem, foi nessa tarde. Eu vim até contar para minha esposa, para a pastora Rose. Eu tenho uma frase para você que Deus me deu. Ouça bem essa frase, que o Espírito Santo me entregou nessa tarde. E eu acrescentei aqui nessa mensagem. No cativeiro, Deus fecha a boca do leão, porém, não fecha a boca do profeta. Aleluia. Eu vou dizer de novo. No cativeiro, Deus fecha a boca do leão, porém, não fecha a boca do profeta. Abre a tua boca, irmão. Ore, profetize. Profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua família, profetize sobre a igreja, profetize sobre a nossa nação, profetize. Você é profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus. Abra a tua boca. Deus, no meio do cativeiro, ele fecha a boca do leão, porém não fecha a boca do profeta, aleluia. A tua boca está aberta, irmão, profetiza sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a igreja, profetiza, profeta de Deus, abre a tua boca, diga a minha família é do Senhor, diga a minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor, diga igreja, fale, diga eu não estou sozinho, eu estou no cativeiro, mas Deus está comigo, eu estou passando pelo cativeiro, porque eu sou vencedor em Cristo Jesus, a vitória no cativeiro, declare a vitória no cativeiro, aleluia. Eu vou encerrar com você agora. E eu quero ler Daniel, capítulo 6. Eu quero que você leia. Hoje a gente estendeu até um pouquinho mais, porque eu fiz questão que você lesse todos os textos. Espero que você tenha lido, que você tenha acompanhado. Se você não leu, depois você volta o vídeo e vai ali e lê esses textos que são maravilhosos para a nossa vida. Daniel, capítulo 6, de 21 a 28. E a gente encerra. Essas são palavras maravilhosas. São palavras que eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, aleluia, eu acho isso lindo, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano nenhum, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, porque havia perseguição na vida de Daniel. Pela sua santidade, irmãos, nós somos perseguidos. Entenda isso, a perseguição no cativeiro. Mas veja o que Deus faz. Veja a ação de Deus contra aqueles que se levantam contra a vida dos seus filhos, dos seus amados. Você é menina dos olhos do Senhor. Aleluia! E foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes fizeram migalhas de todos os seus ossos. Então o rei escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, irmãos. Eu não tenho como não chorar de ler um rei ímpio. Um rei ímpio. Um rei que fez decreto para não orar a Deus. Ter essa experiência sobrenatural, e tem muito crente
Muito crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não dá glória a Deus, que não tem coragem de ligar um celular para participar de uma live como essa. Oh, meu Jesus! Faço um decreto pelo qual, em todos os domínios do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, aleluia, e que ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado do rei Dario e no reinado do rei Ciro em toda a Pérsia. Aleluia! No cativeiro. No cativeiro, Deus realizou todas essas coisas. No cativeiro, o Deus de Daniel, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia! É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos dá o livramento. Receba, irmão, receba, irmã, a vitória, receba a vitória, receba em nome de Jesus a vitória no cativeiro, para que o Deus de Daniel, para esse Deus que foi declarado, ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra, porque foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Esse Deus, esse nosso Deus, te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Seja fortalecida, seja fortalecido no cativeiro. Esse Deus é contigo. Esse Deus é conosco. Aleluia. Abra teus braços que eu vou te abençoar. Abra teus braços que eu vou desejar uma boa semana para você, de vitória, de bênçãos, de triunfo, em nome de Jesus. Não mude, não perca a sua identidade. Não se alimente das coisas do mundo. Aleluia. Controle os desejos da carne. Alimente o teu espírito. Ore. Busque ao Senhor, leia a palavra, jejue, se consagre a esse Deus Todo-Poderoso. Tenha saúde. Beijo para vocês. Saúde física, saúde espiritual. Que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe dê uma semana maravilhosa, cheia das bênçãos do Senhor. Teus braços abertos, que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vitória no cativeiro, para a glória de Deus. Deus abençoe.